Hoje nós damos início à última parte do nosso minicurso, esse módulo sobre modelos atômicos. Então vamos lá falar sobre modelos atômicos. Primeiro, vamos estabelecer dois constantes importantes para a física quântica. Como na física quântica estou tratando de um estudo em áreas microscópicas, subatômicas e atômicas, a gente vai precisar de uma outra unidade de energia, porque a gente vai estar mexendo sempre com 10 a menos 20 joules, 10 a menos 25 joules. Então a gente vai estabelecer uma nova unidade de energia, que vai ser o elétron-volt, que vai facilitar essa nossa manipulação matemática e nossa interpretação física também. O elétron-volt é nada mais nada menos a energia que um elétron se move dentro de uma diferença de potencial de 1 volt, ou de uma tensão de 1 volt, tudo bem? Então vamos relembrar como a gente calcula trabalho dentro da eletricidade. Trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial, ou a tensão elétrica. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa diferença de potencial, 1 volt. Portanto, se eu estou falando que o elétron-volt é a energia em que um elétron se move dentro de diferença de potencial de 1 volt, então eu falo que 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Esse é o elétron-volt, então tenham isso em mente que a gente vai utilizar na nossa parte de resolução de exercícios, a gente vai utilizar direto o elétron-volt, e aqui nessa aula também. Outra grandeza importante, o momento angular. O momento angular ele é análogo à quantidade de movimento, ou o momento linear. Só que a quantidade de movimento, geralmente a gente vê para movimentos de translação. Um carro batendo em outro, o caso do jogo da sinuca. No momento angular, a gente vai estudar movimentos de rotação em torno de algo. Movimentos de órbita. Por que a gente precisa dessa grandeza? Vamos supor aqui o movimento da Terra com relação ao Sol. O Sol está no centro, então a gente vai ligar uma distância r até a Terra, tudo bem? A distância do Sol até a Terra é cerca de 150 milhões de quilômetros. Essa órbita é quase que circular, então vamos fazer uma aproximação e considerar essa órbita circular. A Terra está com uma certa velocidade v. Se eu pegar a massa da Terra e multiplicar pela velocidade dela, eu tenho a quantidade de movimento da Terra. O momento angular ele vai ser a quantidade de movimento vezes a distância até o eixo de rotação, até o centro de rotação, que no caso está fixo no Sol, esse centro, então vai ser ali os 150 milhões de quilômetros. Né? Se eu pego essas duas quantidades e multiplico pelo seno do ângulo entre a quantidade de movimento e o raio, eu tenho um momento angular. No caso aqui, esse ângulo aqui é 90 graus, né? É o ângulo do raio até a reta tangente de uma circunferência é 90 graus. Ou seja, vai ficar seno de 90, que é 1, então fica só P vezes R. Então, em movimentos de órbita circular, tem momento angular de P vezes R, quantidade de movimento vezes a distância até o centro. Então, temos aí definido o nosso momento angular, quantidade de movimento é P, distância entre o centro de rotação e o corpo em movimento R, θ, o ângulo entre P e R. Então, momento angular, análogo à quantidade de movimento, mas para o movimento de rotação, movimentos de órbita. Então vamos lá, a hipótese atômica. A pergunta do que é feita a matéria surge há mais de 2000 anos. Né? Surge lá na época pré-socrática, até antes de Sócrates. E surge com dois filósofos que ficaram extremamente famosos e reconhecidos, que é Leucipo e Demócrito. Eles pensam que você vai ter um bloco de construção primordial, vamos dizer assim, um bloco de construção mínimo que vai construir a matéria, tudo bem? Então, esse átomo seria o menor bloco de construção e que a partir desse átomo você conseguiria construir toda a matéria, tudo bem? Então, o átomo seria a menor parte da matéria. Juntando vários átomos, você formaria a matéria, tudo bem? É interessante a gente analisar essa palavra átomo. Vou ter que abusar um pouco do grego aqui. A é um prefixo de negação. Tomo significa divisão. Então, o que eu estou falando para vocês é que é não divisível. Então, eles acreditavam que era a menor parte, porque não seria divisível. A negação
tomodivisão. Então é não divisível. Dalton, em 1814, ele desenvolve uma lei das proporções bem definidas, e essa lei só poderia ser explicada através da hipótese atômica. Então, o Dalton vai ser o primeiro cara que vai utilizar um método científico, porque isso aqui antes a gente estava falando sobre filosofia. Agora, Dalton vai utilizar o método científico para tentar explicar o átomo. Então, vai ser o primeiro a desenvolver um modelo para explicar o átomo, a matéria, a estrutura da matéria. Dalton considera o átomo como esferas indivisíveis, seguindo a ideia pré-socrática de Leucipo e Demócrito. A partir dessa explicação do átomo, analisando a lei de proporções bem definidas, essa seria a explicação viável para a lei de proporções bem definidas. Teria que existir átomos, e as reações químicas, por consequência, só seriam viáveis com a teoria atômica, com os elementos químicos sendo formados por átomos. Agora, Faraday, depois de descobrir a sua lei de indução, não sei se vocês lembram, a lei de indução, a força eletromotriz, é menos a variação do fluxo magnético com o tempo. Então, após essa descoberta da lei de indução, ele estuda a interação eletromagnética com os gases, algo natural, e ele utiliza uma ampola para fazer isso. Então vamos ver mais ou menos o que Faraday fez. Ele pegou uma ampola, encheu de gás lá dentro e pegou e conectou essa ampola a uma bateria. Então a gente vai ter uma ampola aqui, a gente vai ter um certo terminal. Aqui dentro teremos o gás, né? Okay? Isso aqui que eu estou representando é o gás, e conectou a uma bateria. Esse terminal aqui é o que a gente chama, né, de cátodo, e aqui é o ânodo. Bom, o que Faraday percebeu? O Faraday percebeu uma certa luz quando ligado a essa bateria. Aqui ele observou uma luminosidade. E aqui também observou luminosidade. Agora, o mais interessante que Faraday observou foi que, beleza, ele fez isso com gás do tipo 1, por exemplo. Ele foi e fez com gás do tipo 2. Ele percebeu que essa luminosidade aqui mudava de acordo com o tipo de gás. Então, a luz nessa segunda parte era diferente do gás 1 para o gás 2. Então, essa aqui é a primeira parte, né? Essa aqui é a segunda parte. Então, a luz muda do gás da segunda parte. A luz da segunda parte muda de acordo com o tipo de gás que você está utilizando. Mas essa luz que acontece nessa parte 1, ela é independente do tipo de gás. E isso é muito interessante, muito curioso. Tudo bem? E chamou a atenção dos físicos na época. Por quê? Se eu mudo o gás, essa luz que aparece aqui, ela vai mudando de acordo com o tipo do gás, mas a luz que está nessa primeira parte, ela não muda. Ela sempre é a mesma. Então, ao mudar o gás, a luz no ânodo muda, mas a luz do cátodo não. Estranho, né? Agora, vamos para o experimento de Crookes, que ele conecta uma bomba de vácuo para retirar todo o gás e ar que estiver na ampola. Então a gente vai ter basicamente o mesmo experimento. Crookes vai fazer o mesmo experimento. Vai pegar aqui a nossa ampola, vai conectar a bateria, só que ele vai tirar todo o ar que tiver aqui dentro. E ele observou que ao tirar todo o ar e ligando a bateria, ainda surgia uma certa iluminação. Então, tinha luminosidade. Ainda existia essa luminosidade. E tinha um certo impacto
no ânodo. Parece que o ânodo estava sendo metralhado por algo. Então tinha impactos no ânodo. Como tinha luminosidade e impactos no ânodo, Crookes vai chamar esses raios que parecem sair do cátodo e atingir o ânodo, ele vai chamar de raios catódicos. Outro experimento que Crookes fez foi o seguinte: ele colocou uma chapa metálica positiva e uma negativa, e ele aplicou também um campo magnético nessa direção. Isso de maneira separada, né? Primeiro ele aplicou o campo magnético e depois as placas eletricamente carregadas. Ao aplicar esse campo magnético, ele percebeu que esses raios foram desviados para cá. Então, ao aplicar o campo magnético, esses raios aqui sofreram desvios. Outra propriedade importante que eu esqueci de comentar é que outro experimento que o Faraday fez foi trocar o material que era feito esse cátodo aqui, e ele observou a mesma luminosidade também. Então, essa luminosidade, ela também é independente do material do cátodo. Outra observaçãozinha que eu tinha esquecido e que é importante. Então, ao aplicar esse campo magnético, essas partículas foram desviadas. Ou seja, já dei um spoiler, né? Mas esses raios foram desviados, ou seja, eles são eletricamente carregados, e a maneira com que eles foram desviados apontava uma carga negativa. Tudo isso você tem que lembrar da força magnética. A força magnética é dada por BQ-V seno de θ. Tudo bem? Então, essa força estava apontando para um sentido negativo, portanto, essa carga aqui era negativa, tudo bem? Ok, então, esses raios eles eram negativos se a gente analisasse com relação ao campo magnético. Portanto, se eu aplicar uma placa carregada em cima e uma placa carregada embaixo, positivamente e negativamente, se esses raios a gente tinha visto pelo campo magnético que eram desviados de uma maneira que essa carga era negativa, quando eu aplicar essas duas placas, esse raio vai ter que desviar para cima, que é onde tem a placa positiva. O que aconteceu é que Crookes não percebeu isso. Então, engraçado, né? Primeiramente, quando você tem duas placas assim, você tem um campo elétrico acontecendo aqui, saindo da placa positiva e indo para a negativa. Tudo bem? Você tem um certo campo elétrico aqui. Ou seja, essa partícula que é negativamente carregada, esse raio que é negativamente carregado, ele obedecia ao campo magnético, era desviado, mas não era afetado pelo campo elétrico, que é uma incongruência enorme. Isso não pode acontecer. Se uma partícula é negativamente carregada, se um raio é negativamente carregado, ele tem que sofrer impactos tanto do campo elétrico como do campo magnético. E não era o caso que tinha acontecido. Então, basicamente, observou uma luminosidade batendo no ânodo, que são os raios catódicos. Ao aplicar um campo magnético, o raio desvia como se fosse uma partícula negativa, ou um raio negativo. E ao aplicar o campo elétrico, o raio não desviou, portanto, um fracasso total no experimento de Crookes. Daí vem J.J. Thomson e repete esse experimento, mas com uma bomba de vácuo mais moderna. E essa foi a grande vantagem de Thomson. Uma bomba... Quando ele repetiu esse experimento com uma bomba de vácuo mais eficiente, esse raio foi afetado tanto pelo campo elétrico como pelo campo magnético. Ou seja, ele tanto desviou para cá, para fora, assim, que a gente está vendo de uma maneira bidimensional, mas essa ampola é como se fosse um cilindro, assim, né? Então pode fazer um movimento saindo daqui também, né? Então, Thomson observou esse raio saindo do quadro, assim,
índice sendo desviado, como se você estivesse vendo aqui de frente, sendo desviado para a direita, e observou também sendo desviado para cima com o campo elétrico. Então, os raios catódicos foram desviados. Raios catódicos, na verdade, serão partículas. Tudo bem? Os raios catódicos, na realidade, serão partículas, e essas partículas, como estão carregadas eletricamente e negativamente, vão ser chamadas de elétrons. Tudo bem? Então, os raios catódicos, na verdade, são os elétrons. E a gente vai, então, tendo em vista agora a descoberta do elétron, né, o Thomson percebe que esse elétron está presente em todos os átomos, porque pela observação de Crookes e de Faraday, ao mudar esse material do cátodo, acontece a mesma luminosidade e os mesmos impactos no ânodo, então é independente do tipo de material, e ele vai desenvolver um modelo atômico que a gente vai ver na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.